Meus amigos, deu ruim pro ex-presidiário. Finalmente alguém tomou uma atitude contra esse cachaceiro. Já tava mais do que na hora de alguém fazer alguma coisa, sabe? Ele tá por aí rodando os quatro cantos do Brasil, falando um monte de besteira, xingando, atacando as pessoas, numa espécie de campanha eleitoral antecipada. Isso tá óbvio, tá claro pra qualquer um, tá certo? Isso salta aos olhos. Eu me pergunto o que o TSE acharia se fosse o presidente Bolsonaro no lugar dele, né? Será que eles iam achar uma atitude democrática? Por exemplo, você incitar um ato terrorista? Porque o que seria isso se não um ato terrorista? Você incitar grupos organizados de esquerda, militantes ali, ele falou abertamente, com todas as letras, grupos de 50 pessoas irem na casa dos deputados, onde estão as suas famílias, fazerem pressão, conversar com eles, né, em suas residências, em seus horários de descanso, sabe? Você incitar grupos de maneira organizada, orquestrada, a ir na casa de parlamentares protestar, tirar a paz, o sossego deles, fazer barulho, como o próprio Lula falou, o ex-presidiário, isso é um ato terrorista, né? Ele quer o quê? Que os deputados fiquem com medo, em pânico, e então mudem os seus votos, pautem alguma coisa que o PT, o Lula quer que eles pautem, né? Esse é o jeito, essa é a democracia que o PT defende? É isso mesmo? É isso mesmo que eu entendi? Que democracia é essa? Por que a justiça está se calando frente a isso? Por que o Ministério Público Federal, a Justiça Eleitoral, o TSE, não se manifesta? Eu tenho certeza que se essa fala viesse do presidente Bolsonaro, imagina o presidente Bolsonaro falando, olha, vocês têm que se unir, vocês têm que fazer aí, se organizar em grupos de 50 ou mais pessoas e ir na casa dos deputados e pressionarem eles, né? Nós tivemos aí ontem a votação do regime de urgência do PL 2630, o PL das fake news, né? Que é chamado de PL da censura, que algumas pessoas estão chamando aí de Lei Alexandre de Moraes, né? Imagine se o presidente Bolsonaro tivesse falado abertamente, como o Lula falou, o seguinte, olha pessoal, vocês têm que se organizar em grupos de 50 pessoas e irem na casa dos deputados, pressionarem para votar contra esse projeto. Imagine como não estaria a mídia hoje. Imagine o que o TSE, o STF não iriam fazer contra o presidente Bolsonaro. Quantos inquéritos não seriam abertos? O que o Ministério Público ia falar? O mundo, o Brasil, estaria desabando hoje, eu tenho certeza. Agora, como foi o Lula, o candidato preferido do sistema, né, da velha mídia e tudo mais, aí tá tudo bem, tá tudo certo. Não, é só um movimento democrático. As pessoas, ele tá incitando as pessoas a irem apenas conversar com os deputados em suas residências. Sabe, gente, o que está acontecendo no Brasil salta aos olhos, né? Mas, finalmente, uma atitude foi tomada, tá? Uma notícia crime foi protocolada contra esse larápio. Eu espero que ela realmente vá em frente e desencadeie aí alguma coisa que possa culminar, de repente, na ineligibilidade desse cidadão. Então, olha só. Notícia crime contra Lula é apresentada por parlamentares vítimas das ameaças. E de fato foi uma ameaça, tá, pessoal? Um grupo de deputados apresentou nesta quarta-feira, dia 6, notícia crime contra o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. A situação em Brasília é absolutamente de tensão. O petista claramente incitou violência, conforme já noticiado exclusivamente pelo Jornal da Cidade Online. É necessário um posicionamento imediato da Justiça para que o processo eleitoral não tome um rumo indesejável. O ex-condenado não pode sair por aí ameaçando as pessoas. Exatamente, tá? É uma clara ameaça, isso não pode ficar impune. Então, parabéns aos deputados que tomaram essa iniciativa. Então, tem um vídeo aqui, eu vou colocar um trecho para vocês. A fala da deputada Carla Zambelli, muito interessante, então prestem atenção. Pela incitação ao crime de assédio contra todos os deputados e familiares de deputados, inclusive citando as esposas e também os filhos de deputados. Inclusive na nova Lei de Segurança Nacional existe a incitação à abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E levando em consideração que o Lula fez um vídeo, é importante que nós digamos aqui que ou o STF manda prender o Lula no seu eterno flagrante por ter tido um vídeo filmado com ameaças que a gente está pedindo para que sejam investigadas ao Estado Democrático de Direito contra deputados que representam o povo, portanto, ele está ameaçando o Estado Democrático de Direito e o próprio povo representado por
Olha aí que interessante. Olha o precedente que a deputada Carla Zambelli está mostrando aí pra gente, né? O deputado Daniel Silveira foi preso com base em um flagrante perpétuo, né? Que um vídeo que estava na internet, pelo menos esse foi o entendimento do ministro Alexandre de Moraes, e, portanto, culminou na sua prisão ilegal, inconstitucional, arbitrária, sabemos disso, né? Mas um deputado federal, ele tem imunidade parlamentar, tá certo? O Lula não é nada, é um ex-presidiário, só isso. Ele não tem imunidade, não tem nada, tá? Não tem firulas, não tem nada. No entanto, ele praticamente ali, aliás, praticamente não, visivelmente ele praticou um crime. Ele incitou ali a prática de algo, pelo menos análogo a uma situação terrorista. Porque você ir lá na casa de um cidadão com um grupo de 50 pessoas para fazer pressão, na visão de muitas pessoas, configura como terrorista, né? Como terrorismo. Você quer lá causar pânico, medo nas pessoas, né? Então, isso não pode ficar impune. Já que o deputado Daniel Silveira foi preso por muito menos, por falar, por dar a sua opinião, né? Por ofender o ministro Alexandre de Moraes, o que não é crime, não está tipificado no Código Penal, ofensa a ministro do STF. O Lula, que não é nada, que não tem imunidade, fez muito pior. Então, pau que dá em Chico, dá em Francisco também. Esse cara tem que ser responsabilizado, tá certo? Que a justiça seja feita. E também dizer o seguinte, ou o STF prende o Lula, ou então o STF retira a ação penal contra o deputado Daniel Silveira. Perfeito. Não dá pra gente ter dois pesos, duas medidas. Pau que bate em Chico também tem que bater em Francisco. Perfeito. Ou eles fazem isso com relação ao Lula, ou então retira aqui a queixa contra o Daniel Silveira. Maravilhoso trabalho da deputada. Jurídica dessa denúncia e como a gente pretende agir agora nos próximos passos. Bem, boa noite a todos. Nós apresentamos uma notícia de crime contra o ex-presidiário Lula, no caso, por incitação à prática de crime, a partir do momento que ele infla e insufla essa militância para mapear as casas de parlamentares, invadir essas casas, e detalhe, intimidando nossas famílias, isso é sim uma ameaça, isso é também uma afronta direta aos parlamentares, e em sendo uma afronta direta aos parlamentares, é por sua vez afronta ao Estado Democrático de Direito. Até porque nós parlamentares representamos legitimamente o povo, nós fomos eleitos democraticamente. Então é um atentado direto à democracia. Então, por essa razão, nós protocolamos essa notícia de crime, levando conhecimento desse fato para o Supremo Tribunal Federal, para apurar e para fazer a investigação cabível para tal. Outra questão também que nós temos... Perfeito, pessoal. Eu não vou colocar o vídeo aqui, ele é bem extenso, tá? Tem quase 10 minutos. Mas olha só para vocês entenderem o quão interessante é essa situação para nós. Porque é o seguinte, mesmo que isso não culmine em nada, né? Que provavelmente vai acabar em pizza mesmo, né? É o queridinho do sistema. Então, talvez, mesmo com essa ação aí, tendo sido ingressada por vários deputados e tal... O STF, o TSE não vão fazer nada contra o Lula, né? Pode ser que isso aconteça, aliás, é provável que isso aconteça. Há todo um desgaste que acontece ao redor do Lula, né? Então, esse desgaste é interessante para nós, porque cada vez mais as pessoas estão percebendo a diferença que há entre direita e esquerda, entre Lula e Bolsonaro. Então, por exemplo, né, eu fiz um vídeo ontem sobre o PL 2630, antes dele ser votado. E eu claramente incitei as pessoas a pressionarem os deputados. Porém, da maneira legal, tá certo? De maneira pacífica e da maneira correta, dentro da lei. Eu falei para as pessoas, olha, vocês podem ligar para os deputados, né? Eu acessei aqui, coloquei na tela o site da Câmara Federal e mostrei para as pessoas, olha, aqui vocês conseguem o contato dos deputados, mandem e-mail, liguem para os gabinetes deles e marquem eles nas redes sociais. Manifestem a sua indignação e a sua vontade, né, em não aprovar esse PL. Essa é a maneira democrática de se protestar, de fazer com que as pessoas cumpram aí a sua vontade, tá certo? Então, as pessoas cada vez mais estão percebendo a diferença de como a direita age, dessa maneira que eu explanei, dentro da lei, e como a esquerda age, né? Incitando ali claramente o cometimento de crime, né? Ameaçando ali, aliás, até a integridade física dos deputados. Então, cada vez mais as pessoas estão tendo essa consciência, estão vendo a diferença entre direita e esquerda, entre Lula e Bolsonaro, e cada vez mais as pessoas vão se libertando, tá certo? Porque eu não quero que as pessoas venham aqui, não, agora eu sou Bolsonaro. Não, eu só quero que as pessoas percebam, de fato, a diferença, quem está certo, quem está errado nessa história. Porque é inadmissível
que hoje, em pleno 2022, com todos os escândalos de corrupção que nós tivemos nesse país, protagonizados por Lula e sua trupe, né, e o PT, que ainda tenham pessoas que votariam no Lula. Né? É realmente inadmissível. A gente sabe, é uma quantidade muito baixa de pessoas, não chega nem perto ao que essas pesquisas mostram, essas pesquisas fachutas aí, mas ainda há pessoas que votariam no Lula, né? E cada vez mais a gente precisa abrir os olhos dessas pessoas, porque muitas delas estão ainda num abismo da mentira e desinformação que a mídia propaga, né? Então, é isso. Compartilhe o vídeo, deixe o seu like também, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Fiquem com Deus e até a próxima.